tema de hoje é mito ou verdade? Saúde integrativa e terapias complementares não tem evidência científica? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Eu vou dizer que quando a gente vai pensar em saúde integrativa, a gente vai ter tudo que a gente tem dentro do convencional, do complementar e de autocuidado também. Por isso que não dá para a gente simplesmente generalizar se tem evidência, se não tem evidência. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho formação de especialidade médica, geriatria e acupuntura. E eu fui direcionar o atendimento dentro do meu consultório para a saúde da mulher 40+, pensando no envelhecimento saudável. E aí eu fui buscar o que tinha de evidência para o envelhecimento saudável, para esse tipo de paciente, principalmente quando a gente vai pensar até em perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, tudo que pode influenciar esse processo de envelhecimento da mulher. E o que eu fui fazer? Eu fui buscar evidências científicas. Quais eram as evidências dentro de saúde integrativa que existe dentro, por exemplo, de menopausa? E aí, eu buscando, eu vi que, por exemplo, uma das coisas que tem mais evidência para o tratamento complementar e integrativo para pacientes com quadros de sintomas de menopausa são práticas mente-corpo. Dentre elas, como por exemplo, a hipnoterapia, a terapia cognitivo-comportamental e também práticas de meditação e yoga. São algumas das que têm maior evidência, fora outros tipos de prática também. Agora, por exemplo, outras questões de produtos naturais já ficou muito mais controverso. A gente tem que o padrão ouro de tratamento é sim o tratamento com hormônio. E é claro, a gente sabe que no caso de saúde da mulher com menopausa, em alguns casos vai ter indicação ou não vai ter indicação ou vai ter uma contraindicação de usar o hormônio e mesmo fazer essa decisão compartilhada com o nosso paciente. Por isso que tudo é uma questão de contextualizar, da gente investigar também caso a caso. Não é porque, por exemplo, a hipnoterapia tem evidência para alívio de sintoma, angústias associados aos sintomas da menopausa, que isso vai servir para outras condições também, ou mesmo em todas as situações, todas as mulheres que passam por sintomas de menopausa. A gente precisa sempre adequar. E para entender um pouquinho melhor, você precisa saber o que afinal é essa saúde integrativa? E será que é igual a gente falar que é só as terapias complementares? Existe um consórcio acadêmico que é mundialmente reconhecido e ele define a saúde integrativa dessa maneira. A medicina e saúde integrativa reafirma a importância da relação do paciente e profissional de saúde, é focada na pessoa em seu todo, é informada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas e de estilo de vida adequadas, profissionais e disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. Quer dizer, quando a gente fala em saúde integrativa, não é igual a terapias complementares. A saúde integrativa usa, sim, considera a medicina convencional. E além de considerar o convencional, considera também as terapias complementares. E não só isso, como também mudanças de estilo de vida, a relação com o paciente e esse processo de cura, quando ele tem essa descrição, ele é muito melhor representado com a palavra em inglês, que chama healing. Em português, a gente traduz como cura, só que pode causar um certo até estranhamento, porque não é uma questão de cura no sentido de não ter doença ou de acabar com a doença, mas quando a gente coloca esse cura nessa definição, esse sentido de healing, é um processo de melhoria contínua, interna,
de dentro para fora, realmente mudança de autorregulação interna. Então, essa cura é um processo de autorregulação interna, seja por mecanismos biológicos, seja por mecanismos psíquicos, sociais, né, interrelacionais do ambiente, e todo esse processo que a pessoa ela pode ter para ter o bem-estar, para ter a saúde. Quer dizer, quando a gente está falando em saúde integrativa, a gente envolve muito a questão de qualidade de vida, de bem-estar. E por mais que dentro da definição de saúde, a gente sabe que definição de saúde segundo a OMS é o completo bem-estar físico, mental, espiritual, social e que independe a presença de doenças ou não. Quer dizer, a própria definição de saúde já traz esse conceito de bem-estar. Só que dentro da medicina convencional, o bem-estar ele não é tão explorado. Me conta, você é médico, você aprendeu o que é bem-estar na faculdade? Quando eu fui realmente aprender mais sobre o que é bem-estar, não é algo aleatório, mas é algo realmente que a gente pode trazer para o nosso paciente e isso faz toda a diferença. A gente ir além de doenças, além de sintomas, além de diagnósticos, e que tudo isso inclui, sim, é muito importante a gente usar tudo que a gente evoluiu da medicina, a gente não está negando, a gente vai continuar usando tudo que tem da medicina convencional. Você vai fazer o diagnóstico, você vai fazer o pedido de exame, você vai fazer medicação. E agora você, dentro da abordagem integrativa, vai acrescentar, implementar, além disso, desse tratamento convencional da medicina, também a abordagem integrativa, que inclui o convencional, complementar, o apoio ao autocuidado, essa relação terapêutica com o paciente, a interdisciplinaridade, a questão de estilo de vida, de autoconhecimento, a gente focar não só na doença e agora a gente também focar muito na qualidade de vida, no bem-estar, no que a gente pode fazer algo a mais para o nosso paciente, contextualizando tudo que a gente vai trazer para o nosso paciente também. Porque não é uma questão de, funciona ou não funciona. É funciona para quem? Para quê? Quando? Onde? Por quê? Como? Quem está aplicando? Em que contexto? Tudo isso faz a diferença quando a gente está falando sobre o uso da abordagem integrativa. E você pode pensar, mas Pri, qual que é a diferença? Já ouvi dizer em medicina de estilo de vida, medicina funcional, medicina personalizada, enfim, tem alguns nomes variáveis. É a mesma coisa que a abordagem integrativa? Qual que é a diferença? Existe sim a diferença e não. Na verdade, o que isso quer dizer? A abordagem integrativa, eu escolhi esse nome até para trazer aqui, porque a abordagem integrativa ela é como se fosse um guarda-chuva maior. Dentro da definição da integrativa e tudo que envolve essa abordagem, ela vai considerar tudo que tem disponível e baseado em evidência e que pode ser contextualizado dentro do quadro do paciente que você estiver atendendo, na situação que você estiver fazendo. Quer dizer, quando a gente fala em abordagem integrativa, pode incluir, sim, a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem, né? Não é uma especialidade, é uma abordagem em que você foca em mudanças de hábitos. Tem os pilares do estilo de vida, né? Se você for pensar alimentação, atividade física, mesmo gestão de estresse, não uso de tóxicos, e a gente vai acrescentando tudo isso de estilo de vida dentro dessa abordagem integrativa. Mas você viu que dentro da definição até de saúde integrativa, não inclui só o estilo de vida, inclui as terapias complementares. E aí, talvez, você pode pensar que, mais especificamente, algumas terapias complementares podem vir
por exemplo, da medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional chinesa, ela pode ser uma abordagem integrativa? Sim, ela pode ser uma abordagem integrativa. Quando você usa dessa forma, associado com um complementar, usa com a interdisciplinaridade, considera o paciente como um todo. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem alguns recursos terapêuticos. Você pode fazer acupuntura. A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. Tem as práticas corporais, tem massagem, tem fitoterapia, alimentação. Tem muita coisa dentro da abordagem da medicina chinesa também. E mesmo dentro da acupuntura, que é um recurso terapêutico dentro da medicina chinesa, a gente tem dentro da acupuntura, a gente pode fazer acupuntura com agulha, a gente pode fazer a acupuntura com agulha sistêmica ou escalpiana, ou fazer auriculoterapia, ou você pode usar semente para fazer a auriculoterapia e não usar agulha, ou você pode usar associado com eletroacupuntura, você pode usar ventosa, quer dizer, são muitas possibilidades que você tem. A gente vai se aprofundando dentro desse recurso terapêutico, que é dentro dessa terapia complementar, que é dentro dessa abordagem, essa linha de cuidado que faz parte da abordagem integrativa. Agora, você usar simplesmente só porque você está fazendo a auriculoterapia, por exemplo, você está fazendo a auriculoterapia, só que você não está considerando o paciente como um todo, você não está fazendo a interdisciplinaridade, você não vai ter essa relação com o paciente, você não está considerando que é baseado em evidência, você não considera o estilo de vida, aí não é uma abordagem integrativa, é apenas uma terapia complementar. E essa é uma grande diferença da gente pensar o que é a saúde integrativa em si, essa abordagem integrativa, e o que diferencia de você simplesmente usar uma terapia complementar. Por isso que, se você for pensar, tem evidência ao uso da prática integrativa? Eu vou te perguntar, o que você está fazendo de uso dessa prática, né? Para a gente poder pensar. A auriculoterapia tem evidência? Sim, tem evidência, em alguns casos específicos, que existe realmente essa melhora. É para todo mundo? Não é para todo mundo. É a única coisa que você pode fazer? Não, tem várias possibilidades. Você fazer só auriculoterapia é abordagem integrativa? Não necessariamente, se você não estiver considerando a pessoa como um todo, considerando toda essa abordagem que a gente definiu, considerando o estilo de vida, relação terapêutica, tudo que a gente tem de interdisciplinaridade, talvez não seja uma abordagem integrativa. E por isso que a gente sempre tem que contextualizar, a gente tem que entender muito bem os conceitos, saber em que situação que a gente está usando essa abordagem, para daí a gente poder definir, tem evidência? Aí a gente precisa todo esse contexto para conseguir responder. O que eu posso te dizer é que o que tem evidência é que o uso da medicina alternativa não tem evidência e, na verdade, ela tem evidência de piorar, inclusive, a mortalidade de pacientes. Por isso que a gente precisa entender que medicina, saúde integrativa não é igual a medicina alternativa. Saúde integrativa considera a pessoa no seu todo, a relação terapêutica, a interdisciplinaridade, considera o convencional, o complementar, o autocuidado. E quando a gente pensa em alternativo, é tudo que a gente faz em detrimento de outra coisa. É o uso de práticas não convencionais em detrimento das convencionais. Quer dizer, vou dar um exemplo. Você tem um paciente que tem um câncer, e aí, por exemplo, tem um estudo que foi feito com pacientes com câncer, tanto câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de cólon, e foi feita a avaliação dos pacientes que fizeram o tratamento convencional, só o convencional, e aí no convencional do tratamento de câncer inclui a cirurgia, a radioterapia, a fazer hormonioterapia quando é indicado, a radioterapia, cirurgia, enfim, quimioterapia.
Tudo isso era a parte da abordagem convencional. E eles compararam, foi um estudo retrospectivo, e compararam com aqueles pacientes que não fizeram o tratamento convencional e só fizeram um tratamento alternativo. E ele nem deixou muito claro, na verdade, quais eram essas, mas era bem diversificado, alguns com ervas, outras com terapias energéticas e outros tipos de terapias. E foi visto que se você deixar de fazer o tratamento convencional e fazer só o tratamento alternativo, aumenta a mortalidade desses pacientes com câncer. Quer dizer, a gente não pode deixar de considerar toda a evolução da medicina tecnológica, científica que a gente teve nos últimos anos. A gente vai sim considerar o convencional. Por isso que, na definição da saúde integrativa, a gente considera o convencional, faz parte o convencional. Tem algumas pessoas que às vezes tem alguma linha, tem um direcionamento em alguma linha dentro dessa abordagem integrativa. Como, por exemplo, você pode trabalhar mais com estilo de vida e ter um enfoque maior em mudanças de hábito. E tá tudo bem, se às vezes, não é que você precisa fazer o checklist, né, naquela definição de saúde integrativa para dizer que você está fazendo a abordagem integrativa. Às vezes você vai fazer uma orientação, apoio na mudança de hábitos e, no caso, se for necessário prescrever uma medicação ou fazer mesmo medicações complementares, alguma fitoterapia, algum outro tipo de tratamento mais específico, você pode encaminhar para outro profissional. E aí você está considerando, né? Você está considerando a abordagem convencional também. E lembrar que dentro da definição da saúde integrativa, essas abordagens também são convencionais. A gente tem recomendação de mudança de estilo de vida para paciente, por exemplo, que tem risco cardiovascular, risco metabólico, não é mesmo? A gente não tem tudo falando sobre alimentação, atividade física, e aqui a gente vai reforçar. Por isso que, às vezes, se confundem alguns nomes e algumas pessoas falam assim, será que isso daí não é a mesma coisa que a medicina que a gente deveria fazer? É mesmo. Que a gente deveria considerar essa nossa medicina mesmo. É que a gente não tem esse aprofundamento dentro da faculdade, por exemplo, de saber como se faz uma abordagem para mudança de hábito, para autoconhecimento. A gente até fala sobre relação terapêutico-paciente, mas às vezes não se aprofunda muito nisso, como que a gente vai fazer uma escuta ativa, como que a gente vai fazer uma comunicação não violenta. E terapias complementares é realmente algo que diferencia de muitas abordagens, porque as terapias complementares elas são consideradas dentro da abordagem integrativa também. E não são todos os tipos de terapias complementares que têm evidência, ou que têm uma evidência robusta, ou que a gente tem um conhecimento mais aprofundado. A gente está caminhando nisso. A ideia é justamente a gente fazer mais estudos para entender um pouco melhor essas recomendações. E a gente fazer tudo de uma forma segura para o que o nosso paciente precisa. E qual que é a diferença de a terapia holística e abordagem integrativa? O nome holístico, ele é um nome mais leigo. Não tá errado, mas ele dá essa visão de ver a pessoa como um todo, mas não existe instituições ou departamentos que tenham uma definição muito precisa do que é esse holístico. E a gente muitas vezes acaba usando de uma maneira leiga mesmo com os pacientes para conseguir descrever. O próprio alternativo ainda aparece, mesmo em estudos científicos, ainda aparece algumas vezes querendo dizer que é integrativo, mas não usar uma coisa em detrimento da outra. E a gente, é claro, tudo é uma questão de contextualizar. E tá no nosso papel como médico com abordagem integrativa e educar os nossos pacientes também para conseguir entender
que é alternativo, é você usar uma coisa em detrimento da outra, e aí a gente não vai fazer isso porque isso não é recomendado, isso realmente não tem evidência de que melhora e até tem evidência de que piora. A abordagem holística, ela é um termo que a gente pode usar, só que ele é um termo mais leigo dentro do mundo científico. A gente usa muito, como por exemplo, se você for pesquisar descritores no PubMed, né? A gente tem descritor de medicina integrativa, até o CAM, né, que é CAM, que é um termo que foi usado durante muito tempo, que é Complementary and Alternative Medicine. É uma coisa que já vem aí da história científica que usava. Só que o que está acontecendo? Esses termos, eles estão sendo modificados. Hoje a tendência é a gente chamar de saúde integrativa. Por quê? Porque medicina integrativa não é especialidade médica, isso pode confundir as pessoas leigas, pode dar problema no CFM, por isso a gente evita de usar o nome medicina integrativa. A gente prefere usar abordagem integrativa, saúde integrativa, porque diz muito mais sobre o que é essa integrativa. Inclusive porque dentro da definição que a gente tem aí de dos consórcios que a gente tem mundialmente reconhecido, é a abordagem interdisciplinar, faz parte da interdisciplinaridade. Por isso que a abordagem integrativa, sim, pode ser usada por qualquer profissional de saúde, inclusive profissionais que não são da saúde podem também usar a abordagem integrativa. Qual que é o limite? O limite vai ser dentro da sua atuação profissional. Você, como médico, tem as suas responsabilidades. O psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, cada um tem os seus limites da sua atuação profissional. E a gente sempre vai atuar dentro dos nossos limites. A integrativa é uma abordagem, é uma forma que a gente vai atender o nosso paciente ou ter a visão da saúde, quais são as teorias e técnicas que a gente vai se embasar e tudo baseado em evidência. Por isso que, sim, a saúde integrativa tem evidência, o que a gente precisa é usar contextualizada, saber quando, como, né? O que a gente está fazendo para poder discutir mais especificamente a evidência, porque a abordagem integrativa é muito ampla, não dá pra gente simplesmente dizer, então eu posso usar tudo o que eu chamo de integrativo tem evidência. Não, a gente sabe que inclusive tem muito charlatanismo nessa área que a gente precisa tomar cuidado. Por isso que nós, médicos que exercemos a nossa profissão com responsabilidade, com seriedade, vamos sempre atrás para ver se tem evidência ou não. E como a abordagem integrativa ela é muito ampla, eu vou dizer, eu não sei tudo, não sei, nem na medicina convencional a gente sabe tudo, a gente até se especializa dentro da medicina convencional. E aí, dentro da complementar, dentro da integrativa, o que a gente faz? A gente faz isso também. Então, cada profissional pode ter um direcionamento dentro dessa abordagem integrativa. Como, por exemplo, eu uso muito a abordagem de estilo de vida, comportamental, de autoconhecimento, uso acupuntura, né, práticas de medicina tradicional chinesa. Minha abordagem profissional acaba tendo esse lado. Agora, se for falar, por exemplo, fitoterapia, é algo que eu tenho alguma noção, mas eu não trabalho muito com essa fitoterapia. Se for necessário, eu vou encaminhar para um colega que tem maior profundidade para isso. O uso de outras terapias específicas também. Agora, eu trabalho muito com práticas mente-corpo, é algo que eu trabalho também e que também fiz formações complementares para práticas mente-corpo, meditação, autocompaixão, a terapia narrativa e compaixão, tudo isso acaba acrescentando dentro do nosso arsenal. Eu quero lembrar que prática baseada em evidência, ela é considerando o que você tem de experiência profissional, o que existe de evidência científica, quais são as preferências do paciente e como isso está contextualizado no ambiente, os recursos disponíveis.
Por isso que a abordagem integrativa deve ser usada da mesma maneira que a gente faz a prática baseada em evidência convencional. É exatamente igual. A gente vai considerar o que tem de evidência científica, a gente vai considerar a experiência profissional, a gente vai considerar as preferências e valores do paciente, a gente vai considerar tudo isso dentro de um contexto daquele momento de saúde, de doença, de recursos disponíveis, de ambiente que estiver tratando o paciente. Isso é a prática integrativa baseada em evidência. E é isso que a gente prega aqui. A gente fazer uso dessa prática integrativa baseada em evidência. E não ficar só assim, mas eu vi uma pessoa que teve um resultado. Vamos considerar o todo, né? Vamos considerar todas as outras evidências, qual é o grau de impacto dessas evidências, o como que isso você tem de experiência também, o como que isso se insere dentro do contexto, tudo isso vai ser considerado e é a gente fazer a nossa prática integrativa baseada em evidência, certo? E quais são os benefícios da gente usar a prática integrativa? Você vai ampliar as possibilidades de tratamento. Você vai poder adequar para cada indivíduo aquilo que tem mais evidência dentro daquele contexto e o que cabe, para a gente não ficar empurrando um tratamento para o paciente que às vezes para ele não faz sentido, para ele é muito difícil de ter adesão. Por isso que usar essa prática integrativa baseada em evidência aumenta a adesão do paciente, porque a gente vai estar agora personalizando muito mais o nosso tratamento, ampliando essas possibilidades desse tratamento para o nosso paciente. Fazer também manejo de sintomas e doenças crônicas. Dentro das práticas integrativas, dentro da abordagem integrativa como um todo, uma das coisas que tem mais evidência é fazer esse manejo de sintomas, doenças crônicas, prevenção, promoção de saúde, melhorar a qualidade de vida. É isso que faz mais diferença. Agora, se você for pensar, a medicina convencional, ela é ótima para dessas diversas situações também. Só que ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz quando a gente está pensando no tratamento de doenças agudas. Doenças agudas faz o tratamento convencional. Você pode até, claro, a gente faz um acolhimento, a gente faz uma escuta, às vezes até mesmo, se eu te disser que eu já usei até práticas de respiração dentro de sala de emergência com paciente que estava tendo com situação aguda de respiratória. Aí a gente vê, dá para usar abordagem integrativa, inclusive terapias complementares? Sim, dá para usar. Mas não é o que tem mais evidência, não é o que é o mais recomendado. O que é mais recomendado é o uso dessa abordagem integrativa, principalmente para pacientes com condições crônicas e promoção de saúde. Por isso que é tão essencial que médicos tenham esse conhecimento do uso da prática integrativa para aumentar a adesão do paciente em tratamento de condições crônicas e também para promoção de saúde. É isso que vai ser o nosso grande diferencial com o nosso paciente. E qual que seria uma forma não adequada de você usar a abordagem integrativa e que realmente isso não tem evidência ou tem até evidência contra você fazer isso? Não dá para você acreditar que todas as terapias complementares e integrativas são ineficazes e não tem evidência. Não dá pra gente generalizar. A abordagem integrativa é tão ampla que a gente precisa considerar caso a caso. Para você dizer tem evidência ou não tem evidência, você precisa saber o que dentro dessa abordagem integrativa você está usando, em que paciente, com qual objetivo. Não dá para você reduzir o pensamento e generalizar, tá? Não dá para a gente ignorar também os potenciais benefícios dessas terapias complementares. Porque quando a gente pensa no uso da abordagem integrativa,
A gente vai considerar tudo que tem a evidência para o nosso paciente. E, por exemplo, um paciente com ansiedade, tem bastante evidência do uso de meditação, de mindfulness, práticas de relaxamento, yoga, e isso vai potencializar o nosso tratamento. A gente vai usar medicamentos sempre que for necessário. Só que, inclusive, o uso dessas práticas complementares e integrativas podem diminuir a necessidade de medicação, porque muitas dessas medicações, elas são mais para manejo de sintomas. E quando a gente fala do uso dessa abordagem integrativa, a gente vai muitas vezes nessa causa, no desencadeador, no gatilho, e isso faz toda a diferença para o nosso paciente. É importante a gente entender que muitas dessas terapias complementares e integrativas têm evidência científica e que a abordagem integrativa vai além das terapias complementares e integrativas. O que tem mais de evidência, por exemplo, dentro das terapias específicas, terapias complementares? Tem muita evidência a acupuntura, a meditação, o yoga, e são coisas que têm maior evidência. E outras coisas da abordagem integrativa que também têm evidência. A comunicação com o paciente, a fazer a interdisciplinaridade, fazer um plano de cuidado que seja coerente com o paciente como um todo. Você criar planos de cuidado que integrem todos esses recursos da abordagem integrativa, que considera o convencional, complementar, o autocuidado. Você integra isso com essa relação terapêutica com o paciente, usa a interdisciplinaridade. Você começa a ver que existe um arsenal de possibilidades. A gente não se reduzir de que a abordagem integrativa é igual a terapias complementares. E quando a gente vai usar essas terapias complementares, a gente vai sim buscar aquelas que têm mais evidências, que são mais seguras. E a gente conseguir pesquisar, analisar cada caso, os estudos. A gente sabe que tem muita limitação sim nos estudos, tem poucos estudos ainda, a gente precisa ampliar ainda a nossa pesquisa, precisa entender o desenho desses estudos. Porque imagina só a complexidade. A meditação funciona? Você sabe que existem muitas linhas de meditação. As que têm maior evidência, que têm mais estudos, que têm mais evidência, é por quê? Porque tem mais estudos. Às vezes tem alguma prática de meditação que a gente não está estudando muito e poderia ter mais evidência, né? É tudo, a gente sabe a evidência daquilo que a gente olhou. E a prática de meditação que tem maior evidência é o mindfulness. Só que daí a gente vai. Para quem? Como? Aí dentro do mindfulness a gente tem protocolos específicos para depressão, para ansiedade, para dor. Tem protocolos específicos de mindfulness para cada um deles. Além do mindfulness, você pode acrescentar, tem técnicas específicas de mindfulness que você usa também a autocompaixão. E aí, de novo, em que situações que seria mais eficaz o uso da autocompaixão? Então, tudo a gente vai direcionando. E aí, a gente também pensar, nossa, tá bom, então a meditação tem evidência. Dentro da evidência da meditação, eu vi que é um mindfulness. E aí, a pessoa está praticando mesmo esse mindfulness? Inclusive, mindfulness ele não é só meditação, né? Mindfulness ele é além da meditação, ele também usa a meditação, mas tem outras práticas de mindfulness que não usa, que é um conceito, às vezes até uma forma de a gente ver a vida, estar com presença. E aí a gente se pergunta, será? Quando que a gente consegue ver se a pessoa ela realmente está fazendo aquela prática? Diferente do uso, por exemplo, de uma medicação que você vai lá, você separa o princípio ativo daquela medicação e aí você vê se a pessoa realmente está tomando. Então você tem muito mais palpável, muito mais objetivo de que a pessoa está fazendo uso daquela meditação, daquela medicação. Agora, a meditação,
às vezes a gente tem essa limitação nos estudos também. Como que foi ensinado para fazer essa prática? Foi feito em grupo, né? Tem toda a influência do grupo também que pode influenciar nos resultados. Então tem muitos vieses nos estudos. Então, às vezes tem um N muito pequeno, uma amostra muito pequena, que às vezes não é significativa. E aí a gente vai precisando ter esse discernimento de saber ler os estudos também, saber o que seria mais indicado. Por isso que não dá pra gente generalizar, assim, dizer se tem evidência ou não tem evidência. Tudo a gente precisa analisar criticamente, fazer realmente uma análise, ler os estudos, ler a parte da metodologia dos estudos, que às vezes a gente pula, né? Vai direto na conclusão. Lembra de ver a metodologia, como que foi feita a aplicação de cada uma das técnicas. E a gente trazer isso para o nosso paciente, para o nosso consultório, para a nossa prática profissional e para a nossa prática pessoal também, né? Quando fizer sentido, é claro, não vai ficar fazendo várias práticas aleatórias, mas o como que você pode também experimentar a fazer práticas de autocuidado, algo que faça sentido dentro do contexto que você vive, que aí você também vai entendendo mais o que é essa abordagem integrativa e cada uma dessas linhas de tratamento. E a gente precisa também integrar medicina convencional, terapias complementares, o autocuidado, fazer isso com a comunicação efetiva com o paciente, usando a interdisciplinariedade, estimulando a proatividade do paciente, o autoconhecimento, essa relação de parceria. Tudo isso é o uso da prática integrativa, não dá pra gente reduzir a uma coisa só. E o que tem de mais evidência dentro do uso da abordagem integrativa? Eu vou citar alguns casos, como, por exemplo, dentro de algumas condições e doenças. A gente tem câncer de mama. Inclusive, o guideline da ASCO, tem o guideline de 2022 da ASCO, que ele faz as recomendações, o que teria de maior evidência do uso da abordagem integrativa e mais especificamente as terapias complementares para os pacientes que estão fazendo tratamento de câncer de mama. E o que eles viram que tem maior evidência? Fazer a acupuntura, que é recomendada para dores articulares relacionadas, por exemplo, ao inibidor da aromatase. A acupuntura e reflexologia ou acupressão, que pode ser recomendada para dor oncológica geral e dor musculoesquelética. E aí você começa a pensar, olha só, não é só o câncer em si, mas também tudo que está envolvendo aquele câncer, né? Os sintomas associados ou doenças associadas. Tem evidência também a hipnose, que pode ser recomendada para pacientes que experimentam dor durante o procedimento. Tem evidência também massagem para ser recomendada para pacientes com dor durante o cuidado paliativo ou também fazendo o tratamento do câncer em geral. E essas recomendações, ela tem nível intermediário de evidência. E tem também o benefício superando o risco com uma força moderada de recomendação. Quer dizer, a gente pode, dentro do câncer de mama, fazer essas recomendações. E tem outros tipos de evidência que às vezes pode ter alguma variação, mas que são também muito usadas com eficácia, como, por exemplo, a acupuntura para náusea na quimioterapia, a meditação e yoga para pacientes que têm depressão, principalmente para prevenir recaídas de depressão. Muito mais para prevenir a recaída que tem a maior evidência. Quer dizer, são várias coisas que a gente vai direcionando. E tem evidência ou não tem evidência? Você vê que especificamente a gente foi no câncer de mama, cada uma das terapias e quando que é recomendada, entendeu? É assim que a gente vai trabalhar. Outro exemplo, menopausa. Quais são as evidências de terapias complementares e integrativas dentro da menopausa?
A menopausa, a gente sabe que tem vários problemas de sintomas, incluindo, por exemplo, as ondas de calor, os problemas de sono, os distúrbios de humor, disfunção sexual, ganho de peso, declínio no funcionamento cognitivo. E muitas dessas mulheres, às vezes, não querem ou tem uma contraindicação a, por exemplo, fazer tratamento com hormonioterapia, ou estão fazendo tratamento com hormonioterapia para esses sintomas, só que também você pode associar, você pode agregar com terapias integrativas e complementares. E aí, qual que é a evidência do uso de terapias complementares e integrativas para pacientes que estão sofrendo com sintomas de menopausa? Os resultados, eles estão muito direcionados para práticas mente-corpo. O que são práticas mente-corpo? São práticas em que você traz uma relação, né, do tanto corporal e psíquica, mental também e emocional. Alguns exemplos delas são meditação, yoga, relaxamento, terapia cognitivo-comportamental. São alguns tipos de práticas mente-corpo que a gente considera, né, se você for pensar no arsenal de possibilidades dentro da abordagem integrativa. E quais são as evidências dessas terapias integrativas e complementares para pacientes com sintomas de menopausa? São essas práticas mente-corpo, principalmente para quê, né? Para redução do estresse e também para diminuição desse incômodo, da angústia dos sintomas da menopausa. Veja bem, eu não estou falando que eu vou mudar o nível do hormônio com essas práticas, eu não estou falando que eu vou se é diminuição do risco cardiovascular, não, eu estou falando terapias integrativas e complementares que estão dentro desse arsenal de terapias práticas mente-corpo, que elas são mais recomendadas para pacientes com menopausa, para gestão de estresse e diminuição do incômodo desses sintomas. Quais são essas práticas que têm maior evidência nesse caso? A hipnose, que é uma intervenção mente-corpo, que ela tem um efeito, por exemplo, de diminuir o sintoma de angústia relacionado às ondas de calor. É algo que tem evidência. A meditação, yoga, são algumas práticas que têm evidências práticas mente-corpo. Agora, eu vou pensar vamos dar um outro ângulo? Essas mesmas pacientes com menopausa. É a única coisa que a gente pode fazer? Não, tem muita coisa que a gente pode fazer. O que mais que tem evidência? Bom, pacientes com menopausa têm risco cardiovascular, que a gente precisa considerar, pensar em promoção de saúde, a parte cognitiva, a parte de funcionalidade, tanto física, a parte mental. E aí, o que tem evidência? Mudança de estilo de vida. A gente tem evidência, atividade física, alimentação, para diminuição de risco cardiovascular de pacientes com perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. Quer dizer, você viu que a gente está considerando tudo? E a gente pode também ir você viu? Terapias integrativas e complementares, a gente viu estilo de vida, você usar interdisciplinaridade, relação com o paciente, proatividade. É aí que a gente vai usando realmente a abordagem integrativa por completo. Quanto mais a gente integrar isso, melhor. Vai ser mais coerente, a gente consegue traçar um plano de cuidado coerente para o nosso paciente. Não é uma consulta única que você vai fazer, vai prescrever, vou prescrever então aqui meditação, pronto. Não, a gente fazer um atendimento continuado, para que a gente possa traçar esse plano de cuidado que considera a pessoa no seu todo, faz uma parceria com o paciente, que usa a interdisciplinaridade, que a gente vai ver o que tem maior evidência, que tem de experiências, preferências do paciente, contextualizar para aquele momento, porque a pessoa estiver precisando naquele momento. Quais são algumas outras práticas que tem, as práticas terapias integrativas e complementares que têm maior evidência, assim, no geral, a acupuntura, a meditação e yoga acabam sendo as principais.
E aí, fora isso, dentro da abordagem integrativa, o que tem maior evidência também? Dentro do estilo de vida, a alimentação, a atividade física, a diminuição de tóxicos, os relacionamentos, a gente pensar também na gestão de estresse, todo o ambiente, né, também influencia. Tudo isso são alguns pilares que a gente precisa considerar com os nossos pacientes, né? Sono também é algo que acaba influenciando bastante e tem bastante evidência. E o que mais tem evidência dentro da abordagem integrativa? A gente falou de condições específicas de doenças e sintomas, a gente falou sobre terapias integrativas e complementares específicas, a gente falou sobre estilo de vida. E onde que entra a parte, por exemplo, de interdisciplinaridade, dessa visão da pessoa como um todo, dessa parceria com o profissional? Aí a gente já tem que ampliar para um modelo de cuidado. É um modelo de cuidado, é a gente mudar a chavinha, né? E ter essa visão de cuidado, fazer um plano de cuidado mais integrado. E isso é algo que está aumentando bastante a quantidade de evidências em relação a isso. E ele é chamado de Whole Person Health, que é isso, a saúde da pessoa como um todo, né? Essa questão da saúde da pessoa como um todo é algo que envolve programas que usam a abordagem integrativa, com todos os pilares que a gente conversou aqui. E eles têm mostrado algumas evidências, ainda estão sendo feitos mais estudos e que a gente precisa de mais estudos para conseguir embasar mais as nossas recomendações. E que a gente tem visto evidências como, por exemplo, em melhores resultados de saúde. Como, por exemplo, um dos programas que tem bastante estudo sobre isso são dos veteranos americanos. Os veteranos que eles fazem um programa que mostrou reduzir a taxa de dependência a opioides, melhorar o controle de dor crônica usando a abordagem integrativa, com o uso de programa que tem esse modelo de cuidado da pessoa como um todo. E o que eles viram também, esses estudos, eles consideraram tanto tratamentos convencionais, complementares, incluíram também profissionais como nutrição, a medicina com essa abordagem mente-corpo também, a acupuntura, as práticas manuais de manipulação, massagem, eles usam bastante quiropraxia também, coaching de saúde, aulas educacionais e grupos. São algumas das técnicas que foram usadas dentro desse programa da pessoa como um todo. Tem evidência também que esses programas, esses tratamentos que têm esse modelo de cuidado da pessoa como um todo, melhora a satisfação do paciente. Como, por exemplo, na Universidade do Arizona, que é um dos grandes centros de saúde integrativa, eles viram que os pacientes melhoraram a satisfação quando fizeram uso desse modelo da pessoa como um todo. E que essa melhora da satisfação ajudou na relação médico-paciente com melhora da confiança no tratamento que estava sendo feito. Quanto maior a confiança que o paciente tem no tratamento que está sendo feito, maior vai ser a adesão, melhora os desfechos de saúde e melhora a qualidade também, qualidade de vida e qualidade do tratamento também, que é importante. Esse modelo de atenção com a pessoa como um todo também tem mostrado evidência com diminuição de custos. Por quê? Quando você usa essa abordagem integrativa, você pode necessitar menos de procedimentos, de medicamentos, tem menos idas ao pronto-socorro, menos internações. É algo que a gente também precisa de mais estudos para conseguir recomendar e ver em que situação que isso realmente acontece. E que quando a gente tem essa diminuição dos medicamentos, por exemplo, tem um estudo que mostrou que dentro, fizeram a diferença entre um modelo de cuidado convencional e um modelo de cuidado da pessoa como um todo.
e teve uma diferença de 12% para 24% de diminuição de custos nesse tratamento, né? Num total, né, de economia, que dentro aí dessa variação, né, que foi de 12% a 24% menores em todas as categorias, e que principalmente a categoria que teve maior redução foi de medicação, que chegou até a 20% de redução de custos. Quer dizer, a redução de custos acontece em várias situações, principalmente com o uso de medicações, e é algo a gente considerar também. Além disso, tem evidência de melhorar a experiência clínica, né? Nós, como médicos, como profissionais de saúde, temos uma melhor experiência, a gente tem menos burnout, a gente se sente mais realizado, porque quando a gente tem essa visão da pessoa como um todo, a gente consegue ver mais resultado do paciente, a gente tem maior conexão com o nosso paciente, a gente se sente muito mais satisfeito porque a gente vê o nosso tratamento ser mais eficaz, né? Isso também traz muita satisfação. E que eles mostraram também estudo usando, e aí também nesse estudo com os veteranos americanos, usando esse modelo de cuidado da pessoa como um todo, demonstrando que teve menos demissão dos funcionários e também estavam menos propensos a desenvolver burnout. Olha só o que a gente pode fazer com essa abordagem integrativa. Por isso que se perguntarem assim, tem evidência? Você fala assim, tem evidência. A gente precisa sempre contextualizar, saber o que, como, onde, quando, para a gente poder realmente afirmar o que tem evidência. Mas agora você está vendo diversas possibilidades, né? Tantas evidências que tem dentro da abordagem integrativa. E dentro do consórcio também acadêmico que a gente tem universidades, hospitais muito reconhecidos, como por exemplo o Hospital Albert Einstein aqui no Brasil, a gente tem Harvard, Duke University, Arizona, quer dizer, se tem essas universidades e hospitais renomados, a gente não está falando de uma coisa aleatória, a gente está falando realmente de uma prática integrativa baseada em evidência. E é isso que a gente quer trazer quando a gente faz essa abordagem integrativa com o nosso paciente. Trazer o que tem segurança, trazer o que tem evidência e trazer a nossa humanização também, e a gente poder fazer um atendimento continuado que usa a prática integrativa, aumenta a adesão do paciente e a gente se sente mais realizado, mais realizada de poder estar usando essa abordagem integrativa e ver todos esses benefícios também. A gente sabe que tem sim limitações, tem falta de padronização e regulamentações dessa abordagem, por isso que a gente está nessa busca, né, de buscar essas capacitações onde a gente pode aprender a aplicar a abordagem integrativa de maneira séria, né, de algo que a gente pode usar no consultório, baseado em evidência, e que as pessoas, quando estão, por exemplo, atuando em consultório, às vezes acham, vou experimentar alguma coisa aqui porque eu quero. Não, a gente tem a nossa responsabilidade. Você vai usar também no consultório, baseado em evidência e sabendo como fazer esse modelo de cuidado com essa visão da pessoa como um todo. É importante também diferenciar, né, o que tem evidência do que não tem evidência, ou como que essa evidência está sendo incluída no meio desse processo. E a gente sempre vai adaptar, pesar os riscos, os benefícios de cada caso, ter clareza de comunicar com o nosso paciente todas as recomendações, fazer uma decisão compartilhada com o nosso paciente e não deixar de fazer o convencional. A gente vai fazer, faz parte, a abordagem integrativa inclui o convencional, o complementar, o autocuidado, tudo isso contextualizado com essa relação terapêutica com o nosso paciente, interdisciplinaridade, a gente trazer essa proatividade, autoconhecimento, autonomia para o nosso paciente. É isso que a gente busca.